Vamos agora falar com o Deise Ponciano, porque abril é o mês da prevenção contra a crueldade animal. Deise, assunto para você. Oi, Bruno, bom dia para você novamente. Exatamente, viu? A gente vai falar agora sobre esse mês, né, da prevenção contra a crueldade animal. E os maus tratos não são apenas físicos, existem também os maus tratos psicológicos. E a gente vai conversar agora com o veterinário Luiz Trevisan, que vai explicar um pouco sobre esse assunto. Bom dia. É um mês importante, né? Falar sobre a crueldade animal é importante dentro da sociedade porque é um assunto que precisa também de notoriedade, né? Com certeza, isso é uma coisa que envolve não só a crueldade, como os maltratos, como se disse, que podem ser apenas psicológicos, nem sempre envolve violência física, e vários estudos já demonstram que existe uma relação entre violência contra crianças, violência doméstica, maltratos animais, existe uma intersecção entre esses pontos, então é considerado quase um problema de saúde pública já. E o que é que se caracteriza, né, como maltrato animal? Então, existem várias características em diferentes graus de maltrato. Existe a crueldade mesmo, a violência, aquela quando você machuca o animal, infringe ele a dor propositalmente. Existem os maus tratos que não são propositais, mas às vezes por uma falta de cuidado, o animal fica preso sem conseguir deitar ou sem poder se levantar, sem dar volta sobre si mesmo, num lugar onde ele não tem sombra, um ambiente que ele possa ficar fresco, fica no sol, falta de comida adequada, falta de água limpa, fresca para ele beber, também é considerado um maltrato. E inclusive chega aquele aspecto do, não abandono, mas do descuido. Assim, um paciente que tem um tumor muito grande que atrapalha a vida dele, ou está com uma lesão, uma ferida aberta, sangrando, o cara demonstrando claramente que tem uma doença, e o tutor acaba não tendo o cuidado, ou levando para um profissional ter aquele cuidado, deixa o animalzinho lá do jeito que está, também é considerado maltrato. Com relação à questão psicológica do animal, quando é que você identifica que ele está sofrendo ali um maltrato psicológico? Como é que a gente consegue identificar que o animalzinho está sofrendo aquela pressão psicológica que está interferindo, inclusive, na vida do próprio pet? Então, existem vários indicadores, isso é descrito até em alguns guias sobre identificação de maltrato animal, que são você observar como aquele pet reage na presença do tutor, na presença de outras pessoas, na presença do dono, se ele tem interação com os outros animais, se ele fica com medo, se ele tem algum tipo de socialização. Em geral, não é muito difícil identificar um paciente que não é bem tratado ou que sofre algum tipo de maltrato em casa. Doutor, a gente está falando sobre um assunto muito importante, então eu vou trazer um caso de uma telespectadora nossa, que ela adotou um cachorrinho que já veio de outros donos e que ele era muito agressivo com outras pessoas. Ele, quando alguém chegava perto dela, que ele adotou ela como dona também, ele começava a agir com agressividade. Ele chegou até a desmaiar em algumas vezes, em situações assim que provocavam nervoso. Então isso pode ser um trauma psicológico que ele tenha sofrido também, né? Com certeza, existe o estresse devido à lembrança do que lhe ocorreu, né? E muitas vezes isso acontece inclusive em pacientes que foram tirados filhote da rua, mas que passaram por experiências traumáticas, eles têm aquele gatilho que faz com que eles tomem esse tipo de postura, de não aceitar a socialização, não aceitar a convivência. É muito comum um caso de pets que vieram da rua, que não deixam o homem chegar perto, outros que não gostam de mulher, que não gostam de pessoas vestidas de azul. Existem vários casos onde é possível claramente você identificar aquele gatilho. Alguns casos não são tão simples de identificar o gatilho, mas você percebe que o animal, por mais que seja feliz, alegre, queira brincar, com qualquer mudança, qualquer pessoa nova que entra no ambiente, ele fica um pouco arredio, com medo, sem saber o que fazer, o rabinho entre as pernas, acaba se urinando. Isso pode ser uma lembrança de alguma situação traumática. E como é que pode ser tratado, né, um quadro desse tipo? Como é o tratamento? É importante o acompanhamento de um profissional, né? Não, com certeza. O melhor tratamento para esse tipo de situação, primeiro, é manter a saúde dele em dia, porque se ele tiver com o corpo são, ele vai poder ter menos causas de estresse que vão fazer com que ele se desenvolva socialmente melhor. E o principal é a socialização.
ele ter a convivência com outros animais, em casos de cães, ter os passeios guiados diariamente, conviver, nem que precise chegar perto, mas que veja outros animais também com outras pessoas, ter o convívio com pessoas, de preferência se puder ter pessoas com pets que juntos com ele, isso vai fazer com que ele passe a ter aquele hábito de ver outras pessoas, ver outros animais, deixar que toquem nele como uma coisa normal. Você tem que condicionar ele a uma vida feliz e saudável, infelizmente. Muito obrigada pelas informações e os esclarecimentos. Esse foi o veterinário Luiz Trevisan falando sobre o mês de abril, que é o mês de combate à crueldade animal. Volto com você aí no estúdio. Precisamos de leis mais rígidas para punir quem maltrata animais. Muito obrigado, Deise, pelas informações.